Muito boa tarde, Academia Enem. É um prazer retornar aqui ao Paulo Sarazate, ver o nosso estágio com tantas pessoas, o nosso ginásio com tantas pessoas, com a presença de vocês, o Enem cada vez mais próximo, não só o Enem também, mas também outros vestibulares se aproximando, como o da UES também, enfim. E esse momento é um momento muito especial para que vocês possam aí estar concretizando os sonhos de vocês, uma trajetória que ela já vem há algum tempo acontecendo, tá certo? E estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre filosofia, tá? E a gente vai falar sobre algumas temáticas extremamente importantes para a prova desse ano, mas também para que vocês possam ter uma melhor compreensão do mundo de forma mais geral. Como tema do nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a transição e o que ficou ali da filosofia clássica para a filosofia moderna, tá certo? Então, na filosofia clássica, eu vou focar com vocês principalmente em Sócrates, Platão e Aristóteles, mas vou aproveitar também para falar um pouquinho sobre os pré-socráticos, tá? Caso vocês ainda não tenham estudado essa temática, não tenham visto muito sobre ela, tá certo? É muito importante que vocês saibam que a prova do Enem, desde 2010, quando ela passa a dar acesso às universidades federais aqui no Brasil, nós temos um percentual das principais temáticas que acabam sendo cobradas em cada área, tá? Nós não temos uma prova específica de filosofia, como vocês bem sabem, nós temos a prova, o caderno de ciências humanas, tá? Mas o Enem do ano passado, ele já trouxe um apontamento muito importante, tá? Não sei se alguém aqui já tentou, já passou por essa fase do ano passado, caso não, tá? Dá uma olhadinha depois, chegando em casa, aproveitar o final de semana para vocês poderem observar qual foi o perfil dessa prova e o que é que eu posso adiantar para vocês, tá? A prova de ciências humanas, o caderno de ciências humanas, ele esteve repleto de questões de filosofia, né? Muitos estudantes que fizeram a prova do ano passado de ciências humanas saíram com aquela sensação de, poxa, né? Cadê a parte de história, aquelas temáticas que sempre são cobradas, não apareceram ano passado, mas nós tivemos uma cobrança muito alta na parte de filosofia e também de sociologia. E na parte de filosofia, que é a temática que nós estaremos trabalhando hoje, alguns autores, alguns temas, eles são mais presentes, são mais recorrentes de 2010 até aqui, tá certo? Quando nós falamos sobre a filosofia clássica ou o período clássico da história, nós nos referimos especificamente à cultura greco-romana, tá? Então, qualquer questão que vocês encontrem na parte de filosofia, de ciências humanas de forma geral, que traga referência à cultura clássica, vocês já sabem que, né, que vocês estarão falando ali, sendo abordados a partir das temáticas de Grécia e também de Roma, tá? Só que dentro desse cenário, desse contexto, alguns filósofos acabam tendo um destaque maior, tá? Dentre eles, apesar de que nós vamos falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, eu queria deixar um asterisco no Aristóteles, tá certo? Para vocês. Paulo, por quê? Tá? O Aristóteles, pessoal, acaba sendo o filósofo clássico que mais traz ali uma contribuição para o pensamento moderno e para o pensamento contemporâneo. Logo, as questões que falam sobre o pensamento aristotélico são bem presentes dentro da prova do Enem, tá certo? Outra temática que aparece bastante é em relação aos pré-socráticos, filósofos que vieram antes de Sócrates, tá certo? Na produção filosófica grega, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E quando eu falo sobre filosofia moderna, nós temos um campo bem amplo, tá certo? Ou até mesmo filosofia contemporânea, para ser mais específico. Então, nós temos aí filósofos que vêm basicamente desde o século XVIII até os dias atuais, e nós podemos dividir esses filósofos em várias linhas de pensamento. Mas, para que nós possamos iniciar, eu vou manter aqui um foco principal nos filósofos iluministas, tá certo? Que foram aqueles que marcaram o início da Idade Contemporânea. Então, a gente vai falar mais aqui sobre o século XVIII, tá certo? Focando nos filósofos que participaram desse movimento do iluminismo, que tem dois berços principais na Europa, a França e a Inglaterra, que foram os berços justamente da Revolução Francesa e também da Revolução Industrial, que são os principais movimentos que acabam dando início à sociedade capitalista que nós conhecemos até hoje, tá certo? Então, para a gente iniciar, antes de falar de fato sobre Sócrates, tá? Eu queria dar uma pincelada nos pré-socráticos, que acabam também aparecendo bastante na prova do Enem, tá certo? Paulo, tem uma diferença muito grande entre esses filósofos pré-socráticos para Sócrates. Nós temos uma linha de transição, tá, pessoal? E ela é muito importante. Por quê?
O Sócrates, ele viveu um momento grego da história que nós chamamos de período arcaico da Grécia Antiga. Esse período ele é marcado pelo surgimento das polis, as cidades-estado lá na Grécia Antiga. As polis têm características muito particulares, onde cada uma tem a sua forma de compreensão sobre política, sobre sociedade, sobre cultura. Basta a gente lembrar daquele comparativo básico entre Esparta e Atenas, por exemplo. Cada uma tinha a sua percepção e a sua forma de organização. Então, Sócrates ele vai viver justamente o momento em que as polis elas estão surgindo, tá certo? Elas estão emergindo na Grécia Antiga. E você sair de uma situação onde até então a população grega vivia no sistema gentílico, tá certo? Onde nós tínhamos os genos, grupos familiares liderados por um pater, tá? E agora você passa a viver em grupos gigantescos, que são as cidades. Isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E o Sócrates será influenciado diretamente por essa transição. Logo, a preocupação dos filósofos pré-socráticos, tá certo? Todos aqueles que vêm antes de Sócrates, acabam trazendo uma perspectiva filosófica um pouco diferente. O que é que eles pensavam? Eles queriam saber qual o ponto de origem do surgimento do ser, da vida. Porque, segundo eles, a partir do momento em que eu entendesse de onde eu vim, o ponto de partida da existência, eu poderia então ter uma explicação sobre toda a trajetória e significado da vida, tá certo? É a preocupação em relação ao cosmos, à physis, tá certo? Mas, para Sócrates, nessa transição de surgimento das polis, ele vai dizer que não. O mais importante não é simplesmente dizer qual a minha origem, de onde eu vim, qual o ponto de partida da minha existência. O mais importante seria o que eu faço com a minha existência. De onde eu vim, não importa. O que importa é o significado que eu atribuo a essa existência. Ou seja, eu quero saber o que significa viver. O que é o viver bem, o que é o conhecimento, qual a produção humana, o que fazer em sociedade, como viver em uma polis. Tudo isso para o Sócrates era muito mais relevante e significativo do que simplesmente dizer qual a origem da existência, qual o meu ponto de partida. O que ele quer saber é o que fazer a partir dessa existência. E a partir daqui, nós vamos começar a aprofundar um pouquinho mais sobre o pensamento socrático. Então, eu já trago aqui para vocês, no primeiro material, o ponto de partida desse pensamento a partir de um contexto histórico. Eu preciso entender que o Sócrates vive o momento de surgimento das polis gregas e isso tem um impacto muito grande no seu pensamento filosófico. Outro ponto importante é que Sócrates não teve uma produção escrita significativa. Tá? Se vocês pesquisarem na internet rapidamente livros e obras do Sócrates, vocês não encontram. Tá? Ah, Paulo, por que ele era preguiçoso, ele não queria escrever, ele não gostava de escrita? Não, mas porque a preocupação do Sócrates era outra. Era o contato direto com a população. E vamos lembrar que Sócrates era ateniense, tá certo? Então ele gostava de conversar, de dialogar, de indagar, de poder, através desse diálogo, ter uma construção do conhecimento. O diálogo para ele era muito mais construtivo do que simplesmente a escrita de livros e assim por diante. Então, boa parte do que nós conhecemos hoje, na verdade, são escritos que vieram dos seus discípulos, principalmente Platão, tá certo? Que foi discípulo de Sócrates e, posteriormente, Aristóteles, que foi discípulo de Platão, viveu um período ali conjunto, onde os dois, inclusive, disputaram em relação a alguns pensamentos à época, tá? Então, o Sócrates, por utilizar muito a questão do diálogo, ele era um grande andarilho. Ele gostava de andar pela polis, passar pelo mercado, passar pela ágora e poder assim conversar com as pessoas. Para ele, o conhecimento é algo intrínseco que está ali no próprio ser humano. E esse pensamento já é muito importante porque ele é compartilhado também pelo seu discípulo Platão. Vejam só que interessante. Nós temos Sócrates e Platão com uma linha de raciocínio muitas vezes bem similar em relação a qual a origem do conhecimento, onde está o conhecimento. Aristóteles é que vem como uma antítese para tentar construir uma nova perspectiva sobre a obtenção desse conhecimento. Para Sócrates e Platão, o conhecimento é algo que está presente em cada um de nós. Ele é interno. Ou seja, o movimento é
de dentro para fora. Enquanto para Aristóteles é um pensamento que ele é inverso. Para ele, o conhecimento é algo fora do ser humano, ou seja, eu preciso buscar esse conhecimento fora para que depois ele seja internalizado. Eu preciso da experiência, eu preciso da busca, eu preciso olhar para fora para que eu encontre esse conhecimento. Só que parece algo muito simples a priori. Poxa, o conhecimento está em cada um de nós. Mas como que eu vou levar isso para fora? Como eu vou obter esse conhecimento? E aí vem uma das frases mais famosas do Sócrates, quando ele diz: conhece-te a ti mesmo, porque o conhecimento está em cada um de nós. Esse processo é fácil? Não é. E daqui a pouco a gente fala sobre como ter esse contato consigo, tá? O conhece-te a ti mesmo. Mas outra coisa importante que eu trago aqui para vocês. Para o Sócrates, tá? Eu só posso conhecer algo a partir do momento em que eu admito que eu não conheço aquele algo. Que é outra frase muito famosa dele, quando ele traz o simplesmente só sei que nada sei. Porque eu só posso obter conhecimento a partir do momento em que eu admito que eu não tenho conhecimento sobre aquele algo. E é aí que mora o motivo do dialogar do Sócrates, porque ele tentava fazer com que as pessoas admitissem a sua própria ignorância. E eu sempre gosto de fazer o exercício de pensar como seria o Sócrates no nosso mundo atual, onde as pessoas parecem já ser detentoras de um conhecimento absoluto. Elas não conseguem admitir que elas não sabem alguma coisa, que elas não conhecem algo. Mas esse era o intuito dele na Grécia Antiga, principalmente em Atenas. E aí como ele fazia isso? Através da ironia, tá certo? O Sócrates, ele era muito irônico, né? Seria algo do tipo, vamos supor que naquela época a gravidade já tivesse sido descoberta, algo que só foi muito tempo depois. Mas, por exemplo, o Sócrates chegava e, poxa, você acredita que existe uma força que puxa todos nós, né, para o centro do planeta, chamada de gravidade? Não, né, isso aí é invenção, né, de gente que não sabe o que está dizendo e assim por diante. E o Sócrates simplesmente perguntava: poxa, então o que é que tu acha de dar um salto daqui até o topo daquela árvore? E a pessoa: não posso fazer isso. Não, então você poderia sair voando, né, por favor? Não, mas eu também não posso. Ah, então quer dizer que tem alguma coisa te puxando para o centro da Terra, né? Então ele ia enchendo o saco de fato da pessoa, até que chegasse um momento em que ela pensasse: realmente o que eu estou defendendo e o que eu estou acreditando não faz sentido, né? Então é por isso que eu inclusive defendo que provavelmente se o Sócrates vivesse nos tempos atuais, ele já teria sido agredido, porque as pessoas têm essa dificuldade, mas a base do pensamento dele vem justamente da perspectiva da admissão dessa ignorância. É um diálogo crítico, é o uso da ironia para que você possa, a partir daí, estabelecer um processo de início para a obtenção desse conhecimento, tá certo? O conhece-te a ti mesmo, que eu falei agora, porque é a trajetória do que é a busca por essa sabedoria, porque a linha de pensamento socrática, ela é bem determinada, porque, por exemplo, quando as polis surgem, Sócrates ele vai partir do seguinte ponto: como eu devo viver a partir de agora dentro dessa polis? E a resposta, ela é de certa forma simples, porque ele vai dizer: ora, eu devo viver bem. É o que todos nós queremos viver bem. Só que isso leva a uma outra questão filosófica. O que significa viver bem? Porque o que é o bem? O bem, ele pode ser um conceito que muda de acordo com a perspectiva de cada sociedade, de cada momento histórico. E o Sócrates ele vai tentar também construir essa ideia de bem. E ele vai chegar à seguinte conclusão: o bem é aquele que me é mostrado através do verdadeiro conhecimento, que aí sim é esse conhecimento que estaria interno a cada um de nós. E agora vem a grande questão, que inclusive é muito cobrado, tá, em algumas provas de vestibulares, que é justamente um dos principais conceitos do Sócrates. Como então obter esse conhecimento? Nós vamos falar sobre a maiêutica. Maiêutica, pessoal, do grego, é um termo que significa, ele pode ser traduzido como o ato de parir. Tá? O ato de dar à luz. Isso é básico, vocês precisam ter conhecimento sobre isso. Esse ato de dar à luz é uma forma de dizer: o conhecimento está em mim
e eu preciso expeli-lo, eu preciso colocá-lo para fora, assim como faz uma mulher quando está grávida, né? Ela vai colocar, ela vai dar à luz a essa criança. Mas se a gente aprofundar um pouco mais essa análise, vamos pensar também o seguinte, tá? Assim como o ato de dar à luz ou da gestação, o processo do conhecimento ele é interno, ele acontece internamente ao ser humano. Ele é longo, porque a gestação humana vai durar em média 9 meses, e também é doloroso, porque não é fácil você dar à luz a um filho e também criá-lo no final das contas, acompanhar o seu desenvolvimento. O conhecimento também tem essa trajetória. Ele seria algo interno, que ele é longo, é um processo que demanda tempo para que ele possa ser construído e depois ele precisa ser colocado para fora, mas que não é um processo indolor, não é um processo fácil. Obter conhecimento, ter conhecimento é algo difícil, porque isso vai te trazer uma perspectiva de observação do real, da realidade como um todo, que ela é muito complicada, tá certo? Você vai passar a ter compreensões da realidade que elas são difíceis. Muitas vezes você vai olhar para o social, você vai olhar para a vida e ter contato com questões e com coisas que são difíceis de lidar. Então, a obtenção do conhecimento e lidar com esse conhecimento não é algo tão fácil. E o Sócrates nos mostra isso. Outra perspectiva do pensamento socrático é o conhecer é recordar. Por que o conhecer é recordar? Eu não sei, pessoal, se vocês já chegaram a assistir o filme Soul, da Pixar, né? Um filme recente, eu já assisti algumas vezes, trabalhei com os meus estudantes, inclusive uma indicação aí para vocês de final de semana, para quem ainda não viu. Para quem já assistiu e para quem não, esse filme da Pixar, tá certo? Ele conta uma história onde basicamente eles apresentam a ideia de que a alma, ela é anterior ao corpo humano. Acho que quem assistiu deve ter percebido isso, porque a alma, ela passa por uma espécie de escola, de treinamento, onde ela vai sendo preparada para que depois ela desça até a Terra, onde ela vai encontrar um corpo, e nesse corpo ela vai poder ali dar continuidade à sua trajetória dentro do próprio planeta. O pensamento socrático e platônico, ele tem um pouco disso, tá certo? Inclusive eu uso essa obra para poder explicar o pensamento de Sócrates e Platão, porque justamente eles entendem que a alma e o corpo são duas coisas que são unificadas em determinado momento, mas elas também são separadas, são diferentes em determinados pontos. Então, como a alma ela é anterior ao próprio corpo, ela tem um conhecimento adquirido, né? O próprio Platão, ele tem um texto, tá certo, no Banquete, onde ele vai explicar que a alma, ela fica vagando pelo universo dentro de uma carruagem, tá certo, com Pégasus, e ela sai voando durante séculos e séculos, até que chega um determinado momento em que ela repousa em um corpo. E o conhecimento que ela obteve ao longo dessa trajetória, tá lá, ela não perde quando ela encontra um corpo. É agora dever deste corpo entrar em contato com a trajetória da sua alma para lembrar o conhecimento que ela obteve durante essa trajetória que ela estava migrando pelo universo, tá certo? Então é por isso que o Sócrates vai partir do pressuposto de que o conhecer é recordar. Eu preciso lembrar daquilo que está contido na minha própria alma. Esse pensamento crítico do Sócrates de questionar fez com que ele criticasse inclusive a religião dentro da Grécia, tá certo? O Sócrates, ele duvidava da existência dos deuses. Seriam eles de fato reais? Qual a interferência que a mitologia tem na nossa vida cotidiana? E ele faz com que a juventude ateniense, principalmente, questione a força e o papel dessas divindades. E é justamente por ser um crítico, ser um questionador, ser um filósofo, que Sócrates acaba sendo condenado à morte, tá certo? O governo ateniense diz que o Sócrates ele estava corrompendo a juventude por incitá-la a esse pensamento crítico e a questionar as próprias ordens que vinham do governo, assim como também as próprias divindades que existiam na Grécia Antiga naquele período. E ele acaba sendo condenado à morte, onde é um evento muito famoso, ele é obrigado a beber um copo de cicuta, tá certo? Uma raiz de base venenosa, ele toma esse veneno e a frase, né, na qual marca a sua morte, ela é bem emblemática, porque o Sócrates diz, né, que já estava indo. E aqueles que estavam ficando, adeus. Mas ele não sabia quem estava indo para um lugar melhor.
ele que estava morrendo ou aqueles que ficavam ali, tá certo? Que acaba marcando o final da sua trajetória. Quem dá continuidade a essa linha de pensamento é o seu discípulo Platão, tá certo? Que vive um momento muito parecido com o do Sócrates também, tem uma linha de raciocínio similar em vários pontos, e ele traz como uma das suas principais perspectivas o que nós vamos chamar aqui de mundo sensível e mundo inteligível, ou o mundo das ideias. Isso também é muito importante de vocês terem conhecimento, pessoal. O que é esse mundo sensível? O mundo sensível é aquele que eu posso ter contato através dos meus sentidos, ou seja, eu posso tocar, eu posso ver, ele tem cheiro, ele tem gosto e assim por diante. É o mundo basicamente físico, tá? É esse mundo que eu posso ter contato. O mundo inteligível é o mundo da inteligência, o mundo das ideias, que é aquele que eu só posso alcançar através do conhecimento e da razão. E o Platão parte do princípio de que as coisas materiais, elas não são o que elas não são a verdade, porque elas são mutáveis, elas mudam. As coisas são reais no mundo inteligível, no mundo da inteligência. Qual é o exemplo que ele vai dar disso? Ele usa, um cavalo como forma de explicação. Tá? Ele vai dizer que, olha, eu vou explicar para uma pessoa o que é um cavalo e eu mostro para ela esse animal. Só que, em determinado momento, os cavalos não têm o mesmo tamanho, eles não têm as mesmas cores, às vezes eles não têm a mesma forma, tem cavalos mais fortes, outros mais magros, outros mais gordos e assim por diante. Ou seja, o mundo físico, ele muda, e eu não posso definir o real a partir dele. Mas no mundo inteligível, eu vou ter a percepção da construção do que seria o animal cavalo. Logo, no mundo inteligível, eu vou sempre ter uma ideia de verdade. É o que as coisas seriam através da sua essência. E isso determinaria esse alcançar a verdade. Platão, ele já teve uma produção escrita bem maior do que a de Sócrates, que praticamente não escreveu. E ele tem um outro conceito, pessoal, que é muito importante, que é o conceito da dialética. A dialética, para o Platão, é o processo de purificar o conhecimento. Porque para ele, nenhum conhecimento pode ser considerado verdadeiro sem antes ter sido questionado. Se alguém faz uma afirmativa para ti e tu não duvida dessa afirmação, para Platão isso não pode ser considerado verdadeiro, porque somente a dúvida, somente a pergunta vai fazer com que esse conhecimento ele passe por um processo de purificação. Então, através da dialética, da dúvida, da pergunta, do diálogo, você vai estabelecendo um processo de aparar as arestas, de tirar dúvidas, de construir o conhecimento até que ele seja totalmente purificado das suas incertezas e você possa assim construir um conhecimento verdadeiro. Outro texto que eu trago para vocês muito importante é o da Alegoria da Caverna, tá? Que inclusive quem nunca tiver lido, indicação de leitura também, tá certo, aí para o final de semana, basta jogar no Google Alegoria da Caverna ou A Caverna de Platão, tá? É uma história bem legal, onde em um diálogo com outro filósofo, o Platão ele vai contar uma história onde homens viviam acorrentados dentro de uma caverna, tá certo? E eles ficavam de frente para o fundo, tá? Então, eles estavam ali, acorrentados, não podiam levantar os braços, não podiam sequer ficar de pé, e tinham também correntes no pescoço, então eles não podiam olhar para os lados, olhar para trás, eles só olhavam para o fundo dessa caverna. E aí tinha a entrada da caverna, de onde a partir dali entrava um feixe de luz, que ele acabava chegando até essa parede no fundo da caverna. Do lado de fora, você tinha estátuas e homens trabalhando, e as sombras dessas estátuas e desses homens acabavam chegando até o fundo da caverna. As vozes das pessoas trabalhando lá fora também eram ouvidas. Então o que é que acontecia? O fundo dessa caverna acabava virando que um grande teatro de sombras, porque as pessoas que estavam acorrentadas, elas acabavam vendo essas sombras e elas achavam que essas sombras e essas pequenas vozes que eles escutavam eram pessoas.
aquilo não eram sombras, eram pessoas. Era a única coisa que eles tinham visto ao longo da sua própria existência. Só que chega um determinado momento em que um desses homens que estava acorrentado dentro da caverna, ele consegue romper esses grilhões, ele consegue romper as correntes e ele sai da caverna. Saindo, ele fica meio tonto, meio confuso, porque ele vê a luz, ele vê as estátuas, ele vê as pessoas e ele se dá conta do que era a realidade, do que é que estava acontecendo. Depois de conseguir absorver todas aquelas informações, que eram muitas, ele retorna, solta os outros e diz: isso não é real, essa não é a realidade. Vocês precisam sair e ver o que realmente está acontecendo lá fora. Existem pessoas trabalhando, existem estátuas e assim por diante. Só que esses outros homens que estavam na caverna se revoltam, dizem que ele está enganando, que ele está montando uma armadilha, que ele é um grande mentiroso, e matam esse homem e preferem continuar dentro da caverna. Pessoal, quem é esse homem que rompeu as amarras e tentou libertar os outros na cabeça de vocês? Não sei se vocês conseguiram pegar a ideia da alegoria da caverna. É Sócrates, tá certo? A alegoria da caverna, como é um texto escrito por Platão, que foi discípulo de Sócrates, é uma referência ao que o Sócrates fazia. A caverna seria o equivalente a Atenas e as pessoas que viviam em Atenas. Esse homem, ele obteve conhecimento, entendeu a realidade e tentou levá-la às outras pessoas. Só que no final das contas, elas preferiram continuar dentro da caverna e optaram por matar, condenar esse homem à morte, assim como na alegoria da caverna. Então foi exatamente o que aconteceu com Sócrates também no final das contas. Outra indicação de filme, tá certo? Para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre esse texto, chama O Quarto de Jack, tá? Filme inclusive que já concorreu ao Oscar, muito interessante, e tem muito também da alegoria da caverna dentro desse filme, tá? Quem nunca viu ou quem já viu, veja novamente, que agora fazendo essa comparação, talvez vocês consigam perceber até de uma outra forma. E um último ponto que eu queria falar aqui sobre a obra de Platão, que é muito importante para vocês, tá? Antes da gente passar também para o pensamento aristotélico, tá certo? É que vocês entendam qual era a defesa política feita por Platão. Lembrem-se, pessoal, que esses filósofos da antiguidade viveram um período que, apesar de em Atenas existir um governo democrático, essa democracia estava muito distante de ser uma democracia plena. Lembremos que escravos, mulheres e estrangeiros não podiam participar do sistema democrático, tá? Então, vocês vão pegar textos de Aristóteles, de Platão, por exemplo, defendendo que mulheres não podiam ter participação política porque a mulher era um ser emocional, né? Era muito voltado mais para a emoção do que para a razão. É porque eles não viram que a gente está vivendo hoje em alguns momentos, né? Para dizer que a mulher é um ser só do emocional. Mas era uma defesa que acontecia dentro daquele contexto, tá? Entendam a perspectiva, o momento histórico em que isso estava sendo defendido. Mas o Platão, pessoal, ele tem um texto, um livro, na verdade, chamado A República, tá? A República de Platão. Nessa obra é muito interessante porque Platão é a favor da república, mas ele é contra a democracia. O que tem de estudante que erra a questão em prova por conta dessa contradição, né, entre aspas, é muito alto, tá? Por quê? Poxa, como é que pode, Paulo, um cara que defende um regime republicano ser contra um governo democrático? Não faz muito sentido. Vejamos, tá? Platão, pessoal, ele defendia que o sistema democrático ele é falho, tá? Não estou dizendo que eu concordo com ele, só estou explicando o que ele falava. Então, o Platão ele dizia que, olha, o regime democrático ele é falho. Ele aponta dois motivos principais. Primeiro, nem todas as pessoas têm acesso ao nível político-educacional suficiente para participar de um processo político. Então, como que eu vou votar, como que eu vou ter uma inserção política, se eu não tenho formação para isso? Eu não discuto, eu não estudo política e, de repente, eu estou decidindo sobre o futuro político da polis. Para ele, isso não fazia sentido. E segundo, para ele, muitas pessoas não votavam pensando na perspectiva coletiva do que é política, no que é melhor para a polis. Mas essas pessoas simplesmente votavam de acordo com seus interesses e aspirações individuais. Ou seja, eu vou votar porque determinado candidato aqui, ele vai chegar e vai oferecer o que eu quero.
Ou ele vai oferecer especificamente o que a minha família deseja? Não era pensando no todo, no coletivo, no que era melhor para a polis. Então ele vai dizer que, ora, se isso é a democracia ela não funciona, porque ela é formada por interesses particulares e pessoas que não possuem informação para fazer uma discussão política, participarem de um sistema democrático. E aí ele vai defender uma república que seria liderada pelos chamados reis filósofos. Na perspectiva platônica, ele vai defender que existam ali algumas pessoas que terão uma trajetória formativa educacional, onde elas já serão preparadas para ocuparem postos políticos, sendo elas as melhores ao longo dessa trajetória, as que mais se destacaram, as que melhor compreenderam esse processo, elas terão essa participação garantida na representatividade republicana. Ou seja, não seria um processo de eleição, mas na cabeça dele, digamos, algo ligado a um mérito. A pessoa, ao longo da sua formação educacional, que ela teve especificamente para ocupar um cargo na República, poderia então exercê-lo a partir do momento em que essa pessoa mostrasse que ela era digna de ocupar aquele posto. Tá? Lembrem-se disso também, porque parece algo um pouco contraditório, essa relação entre república e democracia para o Platão, mas ele traz essa perspectiva de pensamento que tem a sua validade dentro da compreensão do que o Platão acabava trazendo. Tá? E para quem já tinha assistido alguma aula minha ou não, né, tá certo? Eu sempre gosto de trazer uns memezinhos também para representar o que a gente está trabalhando aqui, tá certo? Esse primeiro, né, que eu trago é basicamente uma representação da alegoria da caverna para quem ainda não tinha entendido muito bem, tá certo? Que era a forma como esses homens entendiam o que estava acontecendo lá dentro. Inclusive eu adoro, né? Esse daqui, na verdade, está na minha direita, tá aqui. E o seguinte, né, que é, poxa, saiam das cavernas, né? Porque eu sei que a caverna às vezes parece um lugar muito massa, bem legal ali para vocês estarem, mas fora dessa caverna, vocês encontram o conhecimento e o conhecimento verdadeiro, tá certo? Então, para poder também trabalhar essa perspectiva. E por último, pessoal, vamos ainda na filosofia clássica agora falar sobre o Aristóteles, tá? O Aristóteles, pessoal, que foi discípulo de Platão, mas o pensamento aristotélico, ele é bem diferente em alguns pontos se comparado com o do Sócrates e o do Platão. Por quê? Tá? O pensamento do Aristóteles, gente, ele vai romper com a ideia socrática e platônica sobre a obtenção do conhecimento. Enquanto para Sócrates e Platão, eles traziam a perspectiva de que o conhecimento era algo interno, ou seja, eu preciso olhar para dentro para encontrar esse conhecimento contido na alma, para que depois ele possa ser colocado para fora. O Aristóteles ele já vai ser mais voltado para a perspectiva da pesquisa, do observar, de uma ciência que exige o contato com aquilo que está fora. Para ele, o conhecimento está no mundo, está na sociedade, na vivência, nas experiências que você acaba experimentando ao longo da sua própria vida. E são essas experiências que farão o conhecimento ser construído, tá certo? Então, é de fora para dentro. E essa perspectiva do Aristóteles, ela está muito inserida na sua própria construção da ética, que é um conceito muito importante para o Aristóteles, tá? Por quê? Para ele, pessoal, a ética é o que nós chamamos também de justa medida ou justa causa. Nós, enquanto seres humanos, agimos norteados por algumas questões. Dentre essas questões, nós temos os valores, ou seja, quando eu vou julgar alguém, quando eu vou julgar alguma coisa, uma ação, eu julgo isso através de valores. Esses valores nem sempre são valores racionais. Eu posso me deixar levar pela raiva, pelo amor, pela tristeza, pela felicidade. E a justiça só pode ser feita a partir da razão. Então, a justa medida seria uma balança onde o julgamento que eu exerço é equilibrado pela minha racionalidade, pelo uso dessa razão. E isso vai gerar a ética, que seria o uso dessa razão a partir da sua justa medida. Paulo, mas assim, se eu julgo determinada pessoa de uma forma que é ética, mas eu tenho uma outra situação na minha vida onde eu abandono essa perspectiva ética da justa medida e eu julgo por meio da raiva,
ou do amor, por exemplo, eu ainda estou sendo ético, já que eu usei a ética em outro momento? Para Aristóteles, não. Ou você é ético, ou você não é. No demais, você seria apenas hipócrita. Você usa a ética quando lhe convém, mas não a todo e cada momento, tá? E outro ponto importante, pessoal, é sobre a política. O que é que seria essa política? Já que uma das frases mais famosas do Aristóteles é: o homem é um animal político, tá? Lembrem dessas frases, às vezes ajuda na hora da redação para vocês trazerem uma citação, tá certo? O homem é um animal político. Porque o que é essa política? A política é a capacidade racional da resolução de problemas. E a polis, ela é política na perspectiva aristotélica. Nós construímos a cidade através da racionalidade. Nós somos políticos porque somos seres dotados de razão. E podemos usar essa razão para construir uma sociedade, para resolver os problemas que envolvem essa sociedade também, tá? E esse fazer político é algo que depende, inclusive, da família, que é um outro ponto de conceito interessante para o Aristóteles. Ele coloca que, por mais que você não goste da sua família, que você tenha problemas e assim por diante, ele coloca que a família é a base para a existência da própria polis. A família é a base para se fazer a política. Por quê? Porque é ela que garante a tua sobrevivência. Sem estar vivo não existe política, sem estar vivo não existe polis. Então aquilo que garantiu a tua existência, a tua sobrevivência, faz com que a política seja possível, faz com que a polis seja possível. E essa instituição, na visão aristotélica, é a instituição da família, certo? E um outro ponto, né, só para a gente fechar essa parte sobre o Aristóteles, uma das grandes contribuições, gente, que ele acaba deixando para o mundo contemporâneo, tá certo? Diz respeito à assimilação do conhecimento. O Aristóteles foi responsável por organizar muito do que nós conhecemos hoje, tá? Então ele é inclusive um clássico, tá? Que é aquilo que resiste ao tempo. Por isso, muito do que nós sabemos hoje da física, da filosofia, da política, da biologia, da história e assim por diante, muito foi feito por Aristóteles, porque ele sistematizou o conhecimento. O que seria essa sistematização? Seria basicamente você pegar os conceitos mais importantes sobre um determinado conhecimento e deixar aquilo registrado. Selecionar esse conhecimento como algo importante e fazer com que ele seja transmitido ao longo de gerações, tá? E é justamente por isso que, como eu falei para vocês, da filosofia clássica, o filósofo que acaba sendo mais cobrado em provas é justamente o Aristóteles, por conta dessa contribuição, desse legado que ele deixou até o mundo contemporâneo. Porque o pensamento do Sócrates e do Platão, por mais que ele seja muito importante também, tá? Nós não temos hoje uma perspectiva de conhecimento, por exemplo, de que existe uma alma, onde nessa alma está contido conhecimento e basta olhar para ela, mas que é algo difícil, que depois esse conhecimento será expelido, né, será colocado para fora. A nossa perspectiva filosófica hoje, de obtenção de conhecimento, ela é muito mais próxima do Aristóteles. O conhecimento como uma experiência empírica, o conhecimento como uma experiência científica, através de você ter contato com o mundo e através desse contato, isso gerar uma aprendizagem e o uso da razão e do próprio conhecimento, tá? Algumas outras linhas também, né, que o Aristóteles acabou estudando, como a memória, história dos animais, classificação das espécies, formas de governo, uso da retórica e da argumentação. Então ele tem um campo de estudo que é bem vasto, o que marca aí boa parte do seu legado, né? E mais um memezinho, tá certo? Para poder, esse daqui eu acho muito bom, tá certo? Deixa eu até vir para cá para vocês verem melhor, né? Que é a ilustração aí da reflexão a partir do pensamento dos três, tá, pessoal? Porque um acaba bebendo das ideias do outro, tá certo? Inclusive, tá, na filosofia, nós falamos muito sobre as ideias de tese, síntese e antítese, tá certo? A tese, que é o pensamento inicial aqui para nós, seria, por exemplo, o pensamento socrático, tá? Enquanto o pensamento do Platão, ele seria uma espécie de síntese, porque ele bebe da tese e ele vai também desenvolver algo em cima dela. E por último, nós teríamos o Aristóteles, né, que também vai beber do pensamento platônico,
platônico, mas ele acaba gerando ali o que nós chamamos de antítese ou antitese, né? Porque ele vai usar o pensamento do Platão e do Sócrates, mas criar algo de certa forma novo, que é, por exemplo, a forma como ele enxerga a obtenção do conhecimento, tá certo? Então, sigamos agora para que nós possamos falar sobre um outro momento da história da filosofia, que é justamente o contexto de surgimento do iluminismo. Aqui nós temos vários filósofos, tá, pessoal? Eu selecionei alguns justamente pela quantidade de questões, vezes em que foram cobrados, tá? Mas o iluminismo, de forma geral, ele já é um movimento muito importante que vocês acabam estudando na geografia, na filosofia, na sociologia, na história, porque ele acaba sendo um grande marco de transformação no que diz respeito ao conhecimento e à forma como nós enxergamos a vida e as sociedades humanas, tá? Bem, pessoal, o iluminismo, então, também conhecido como ilustração, tá certo? Foi um movimento intelectual que ele acontece ali no século XVIII, que por conta de ter sido o momento histórico de surgimento do iluminismo, fica conhecido como o século das luzes, tá? O iluminismo, pessoal, ele vem após o Renascimento, tá certo? Então ele vai ter muita coisa, inclusive bebendo do próprio Renascimento e da filosofia clássica, como eu estava falando agora há pouco aqui com vocês. Esse conhecimento iluminista é um conhecimento que ele vai defender o uso também da razão. Mas, tá certo, como nós estamos falando do século XVIII, já pegando a transição também para o século XIX, é preciso a gente entender que o iluminismo é a base filosófica da sociedade capitalista, tá certo? Ah, Paulo, quer dizer então que o iluminismo é ruim, né? Eu acho o capitalismo ruim, eu sou pobre, eu tenho uma consciência de classe, então essa filosofia aí, tu mal começou a falar e eu já parto do princípio de que ela é algo ruim, de que ela é algo negativo, correto? Errado, tá, pessoal? Por quê? O iluminismo ele vai trazer bases muito importantes sobre o fazer político, como, por exemplo, no que diz respeito à organização democrática e republicana. Não sei se vocês sabem, mas o sistema político que nós vivemos no Brasil hoje, ele tem como base o iluminismo, assim como vários governos do mundo também, tá? Ah, Paulo, mas a política no Brasil não funciona. Talvez ela não funcione muito bem por conta da aplicação, mas não no seu formato. O formato da política brasileira é bem interessante. É feito através da tripartição de poderes: executivo, legislativo e judiciário. Barão de Montesquieu, filósofo iluminista, diz a seguinte frase: somente o poder pode controlar o poder. É por isso que o poder não pode ficar concentrado nas mãos de uma única instituição. Caso contrário, não seria uma democracia, não seria uma república, seria absolutismo. Todo o poder concentrado nas mãos de uma única figura, ou até mesmo uma ditadura. E é o Montesquieu que vai dizer: dividam o poder. Porque dividindo o poder, você acaba com o absolutismo, você acaba com uma ditadura, por exemplo, porque aí você tem executivo, legislativo e judiciário. Perguntinha, gente? Interrompendo aqui a aula, me sinto muito por isso, mas eu queria expor o meu pensamento aqui. A gente abre espaço para essas intervenções, ou como é que está a organização? O Fábio está aí? Deixa eu ver rapidinho. Cadê? Fábio, dá para abrir para essas intervenções ou a gente só continua? Tranquilo. Tu pode falar para mim e eu posso passar para o pessoal, pode ser? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Olha, tu disse aí que o homem é racional, certo? Certo. Mas só que ele não pode nem deve ser em todos os casos. Por exemplo, o pessoal que mora na favela tem uma realidade diferente do pessoal que mora nos bairros chiques, Fortaleza. Sim. O pessoal que mora nos países democráticos é diferente do pessoal que vive nos países que são ditaduras. E o pessoal que mora nos países que tem pena de morte vive uma realidade totalmente diferente do pessoal que mora nos países que não tem pena de morte. Pronto. Então, não pode ser sempre assim. Pronto. A fala dele, tá, gente? Deixa eu passar aqui para vocês. Pronto.
A fala que ele traz, gente, aqui, por exemplo, essa questão da racionalidade, ela nem sempre vai estar presente em todas as sociedades humanas, porque existe uma condição que ela vai fazer com que os indivíduos sejam tratados de forma diferente. Por exemplo, no atual cenário em que nós vivemos, uma pessoa que vem da periferia, ela não vai ter a mesma condição de vida que uma pessoa que faz parte da elite, né, por exemplo, ou em determinados momentos, países que possuem pena de morte e outros que não, tá? E isso também é uma base filosófica, porque vejamos, quando eu trago essa questão da racionalidade, é trazendo a perspectiva do pensamento clássico, né? Mas existem outros filósofos que vão trazer uma outra linha de pensamento. Por exemplo, o que tu fala aqui para mim, eu posso classificar como um pensamento marxista. O Marx, ele falava muito sobre isso. O Marx, ele vai falar sobre a base material do pensamento humano, ou seja, o local material que eu ocupo dentro da sociedade, ele vai ter uma ligação direta com a minha forma de pensar, vai influenciar diretamente. É por isso que a sociedade é inclusive dividida em classes, né? Ele vai explicar isso, tá certo? Então é muito importante que vocês tenham essa percepção de que a filosofia ela é representada por filósofos, e cada filósofo vai trazer uma perspectiva sobre a construção do pensamento e da sociedade, né? Então às vezes tem um que você não vai concordar muito, mas vai ter um outro que vai ter uma conexão com essa reflexão que você traz aqui, tá certo? Que aí no caso, né, eu enxerguei muito na tua fala, por exemplo, o pensamento do Marx, né, em relação aos impactos da forma de governo, do local social que você ocupa e como isso vai ser determinante na construção do pensamento, tá certo? E aí voltando, gente, para a questão do iluminismo, eu estava falando sobre a questão da organização política, tá certo? Dentro desse cenário, se a gente parar para observar então, o iluminismo ele tem uma influência muito grande dentro do contexto e do cenário que nós estamos vivenciando também, porque ele influencia diretamente a nossa república e também a nossa democracia. E um outro ponto importante que são as críticas às quais o iluminismo ele acabava se destinando. A primeira delas que eu trago aqui para vocês, gente, é justamente o misticismo, tá? Como a base do iluminismo, ela é racionalista, ela tem essa questão do uso da razão, tá certo? Nós vamos ter a filosofia iluminista criticando, por exemplo, um conhecimento mais voltado para a igreja, tá certo? As intervenções do absolutismo, do mercantilismo, a desigualdade, porque para eles esse misticismo mítico, ele acaba mais atrapalhando e causando uma diferenciação social do que de fato uma construção de pensamento que seja mais igualitária entre todos os indivíduos. E o que defende o iluminismo no final das contas, se a gente for pegar um resumo aqui dos principais pontos, tá? Primeira coisa, novos formatos políticos. O iluminismo, pessoal, ele é contrário ao absolutismo, tá? Mas é muito importante que vocês tenham a lembrança de que o iluminismo ele não vai ser contra, por exemplo, a monarquia, tá? Existe um modelo de monarquia que o iluminismo ele vai aceitar, que seria, por exemplo, a monarquia parlamentar ou a monarquia constitucional. Esses modelos monárquicos, eles não são absolutistas, ou seja, o rei, a rainha, a família real não vão, tá certo, ter um poder absoluto na sociedade, porque serão regulados por um parlamento ou também por uma constituição. Então, o que o iluminismo critica é o absolutismo, tá? Então, você teria novas formas políticas como a monarquia constitucional, a república democrática e assim por diante. Eles pregam a total liberdade, seja essa liberdade de pensamento ou de ação. Ah, Paulo, mas essa total liberdade significa que eu posso fazer tudo, qualquer coisa que eu quiser? Não, tá? Existem leis, existem regras que estão ali justamente para fazer com que esse sistema democrático ele seja funcional, tá? Inclusive dentro do próprio liberalismo, nós temos a perspectiva mais liberal do John Locke, e nós temos um cara que tinha uma perspectiva mais revolucionária, que era o Rousseau, mas ambos acabavam concordando sobre a questão das leis e a existência de algumas regulações para impedir que a liberdade fosse de alguma forma atacada, tá certo?
E para isso, nós utilizaríamos o conhecimento, a razão, uma convivência harmoniosa em sociedade, respeitando a liberdade individual, levando assim até a felicidade, tá? Nós temos aí como precedentes do iluminismo, como eu já falei, justamente o movimento renascentista e também as influências que vieram da cultura clássica, tá? Então vamos começar aqui sobre alguns autores, alguns filósofos. Primeiro, René Descartes, tá certo? Considerado aí o pai da filosofia moderna e autor, né, aí de uma das obras mais famosas também do meio filosófico, quando ele fala sobre o penso, logo existo, né, onde ele vai trazer a perspectiva de como eu posso confirmar a minha própria existência, garantir que eu não estou vivendo, né, como se a gente fosse pensar uma espécie de Matrix, né? Ele não, porque você pensa, e o pensamento é a garantia da existência, tá certo? Ele escreve como uma das suas principais obras o livro Discurso do Método, lá em 1673, onde basicamente a base do pensamento do Descartes, tá? Que inclusive vocês estudam também na área de exatas, né? Porque vocês têm lá os gráficos cartesianos, né? Não sei se vocês lembram desse termo, e eu vou até dar essa dica. Tem estudante que vai fazer a prova e encontra lá o termo cartesiano dentro da prova e fica, meu Deus do céu, nunca estudei isso na minha vida. Estudou. Cartesiano é uma referência ao pensamento de René Descartes, tá? Então, se cair lá na prova, vocês já sabem que é uma referência à forma como ele construiu esse conhecimento através de um método, tá certo? Outro filósofo muito importante foi também o John Locke. O John Locke, pessoal, ele tinha uma perspectiva liberal, tá certo? Onde um dos pontos que ele acaba trabalhando bastante é a defesa da propriedade privada, tá certo? O Locke, ele parte do princípio de que existem alguns direitos naturais que fazem parte do ser humano. Esses direitos naturais seriam a vida, a liberdade e a propriedade privada, sendo que todos deveriam ser garantidos por uma Constituição. Por quê? Segundo ele, o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada levariam à felicidade. E um dos pontos, pessoal, também importantes, é que o Locke ele defende que todos os indivíduos possam se rebelar contra o seu governo, caso esse governo não os represente mais. Outra perspectiva, a existência da lei. O Locke, por mais que seja um liberal, em nenhum momento ele é a favor de uma sociedade sem leis. Ele justifica da seguinte forma: eu defendo a liberdade, mas se não existir uma lei que garanta a liberdade, o que impede, por exemplo, que um homem torne o outro seu escravo? Nada. Ou seja, a liberdade ela pode morrer caso não existam leis que defendam a sua própria existência. Próximo filósofo, Charles Louis de Secondin, também conhecido como o Barão de Montesquieu, responsável por escrever as Cartas Persas e o Espírito das Leis, onde ele vai fazer uma análise sobre vários formatos de governo, e ele defende que o governo que seria mais interessante era justamente a monarquia constitucional, porque ele faz uma análise do que foi vivido na Inglaterra em relação à Revolução Inglesa e ao formato de governo parlamentar. O Montesquieu, como eu já falei para vocês, era um grande crítico do absolutismo e dos costumes da época, e é ele que vai defender a tripartição dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, a tripartição desses poderes. Seguindo, Voltaire, tá certo? Um dos responsáveis pela criação da enciclopédia, que eu vou abrir aqui um parêntese rapidinho para explicar para vocês. Como os iluministas criticavam muitas vezes o poder da igreja em termos intelectuais, já que eles defendiam o uso da razão, eles perceberam que o principal livro, a principal obra, se você quisesse conhecer o mundo, era a Bíblia. E não existia um outro formato de livro que trouxesse tantas respostas também. E eles resolvem criar a chamada enciclopédia, até pouco tempo atrás era bastante vendida, inclusive aqui no Brasil, tá? A enciclopédia basicamente era um livro contendo vários conhecimentos sobre várias áreas diferentes, e à época foi produzido pelos iluministas, tá? Então tinham capítulos falando sobre filosofia, sobre ciências, sobre história, física, química e assim por diante, que era uma forma de divulgar o conhecimento racional.
Ele é um dos principais críticos do absolutismo de direito divino, aquele que vai dizer que o rei é rei por uma escolha de Deus, assim como os privilégios da nobreza e também da igreja. É um dos defensores da participação da burguesia esclarecida, os chamados déspotas, né, no governo, e também um defensor das liberdades individuais. E agora, o meu favorito, tá certo, dos iluministas, Jean-Jacques Rousseau, autor de uma obra chamada O Contrato Social. Acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, e ele é o mais radical de todos, tá? Porque ele vai olhar o pensamento dessa galera e dizer, gente, olha, esse lance de propriedade privada, de todo mundo poder ter essas coisas, eu acho que isso daí não rola muito bem não, tá? Porque assim, cara, poxa, beleza, a gente defende a propriedade privada, mas por que uma pessoa tem casa e a outra não? Por que uma pessoa tem carro próprio e a outra não? Por que uma pessoa tem muito dinheiro e a outra não? Então, assim, tem alguma coisa que não está funcionando muito bem nesse negócio. Tanto é, pessoal, que o pensamento do Rousseau foi usado pelo Marx, tá? Influencia o Marx, quando ele vai construir uma linha de raciocínio crítico em relação à sociedade capitalista. Então, o Rousseau, além de criticar o absolutismo, ele critica uma outra coisa também, que é a burguesia, tá certo? Ele vai chegar e dizer, cara, olha, não tá certo, nós temos uma divisão dentro da sociedade que ela é desigual. Então, nós precisamos, na verdade, de uma sociedade mais igualitária, que seja baseada na justiça, na igualdade e na soberania do povo, defendendo uma vida mais simples e que seja pautada na justiça para todos os indivíduos. E aí, ao contrário do John Locke, que defendia a propriedade privada, dizendo que ela levaria os indivíduos à felicidade, o Rousseau vai chegar e dizer, amigo, a propriedade privada, na verdade, nos leva à desigualdade, porque tem algo que não está funcionando quando o indivíduo tem acesso a determinadas coisas e outras não. As pessoas estão perdendo a sua liberdade, e isso é culpa justamente da propriedade privada. A partir daí ele constrói a sua obra, O Contrato Social, onde, nesse livro, ele vai dizer como combater a desigualdade que seria fruto da própria propriedade privada. E ele vai dizer que seria necessário um pacto, tá? Onde todos os indivíduos seriam submissos, eu abriria mão de questões individuais, para que eu fosse submisso ao soberano. Ah, Paulo, então ele era a favor da ditadura, né? Porque ele defende a existência do soberano. Não, gente, soberano para o Rousseau é o povo. É o povo que deve dizer sobre as determinações do funcionamento de uma sociedade. Existe um governante, existe um governo, só que esse governo, vejam só, é ministro do soberano, ou seja, o representante do governo, ele é nada mais, nada menos do que um empregado do povo. Ele não é maior do que o povo, ele só está lá porque o povo o escolheu. E a partir do momento em que esse funcionário do povo não cumpre com as vontades do próprio povo, ele tem que ser retirado de lá por não cumprir esse processo, tá? O iluminismo, gente, no final das contas, para a gente resolver também algumas questões, ele acaba deixando algumas marcas muito importantes ao longo da trajetória histórica da humanidade. Por exemplo, a visão burguesa do mundo é consolidada através do iluminismo. As bases filosóficas do capitalismo estão muito inseridas também no iluminismo. Mas o iluminismo também reconhece os direitos individuais, vai desenvolver uma ciência e uma cultura, tá, fora do pensamento da igreja, vai limitar esse poder da igreja, traz o despotismo esclarecido e vai influenciar uma série de revoluções que nós tivemos a nível mundial, tá? Muitas revoluções aconteceram influenciadas pelo pensamento iluminista. Por exemplo, a Revolução Francesa, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade faz parte de um lema iluminista, tá? A luta por uma igualdade entre as pessoas, derrubando um governo absolutista. A independência dos Estados Unidos em 1776 também foi influenciada pelo iluminismo, tanto é que, tá certo? Se vocês pegarem a Constituição dos Estados Unidos, ela é uma Constituição inteira pautada no pensamento liberal iluminista, tá? É distante do pensamento do Rousseau, mas se aproxima muito, por exemplo, do Voltaire, do Locke
Locke também, tá certo? E aqui no Brasil, nós tivemos muitas revoluções influenciadas pelo iluminismo. A Inconfidência Mineira foi influenciada pelo iluminismo, a Revolução Pernambucana de 1817, a Conjuração Baiana de 1798. Paulo, mas como é que essas ideias chegavam até o Brasil? Geralmente os filhos da elite saíam do Brasil para estudar na Europa, principalmente em Coimbra, tá, em Portugal, e quando voltavam traziam essas ideias para cá, tá? Então nós tivemos o iluminismo aí se expandindo a nível mundial, tá? Então nós temos críticas, né, a serem feitas aí aos iluministas também, mas temos uma base de pensamento que é muito forte, que acaba demarcando aí bases de um governo, de um regime democrático e republicano, tá certo? Então é muito importante esse uso da razão, pensar a liberdade, pensar as leis, tá certo? E as garantias para que haja uma sociedade mais igualitária, tá? Então, para a gente também, né, sair agora um pouquinho da teoria, vamos para as nossas resoluções de questões, tá certo? Para ver se vocês conseguiram acompanhar o nosso desenvolvimento de hoje, lembrando que as questões estão aí no material de vocês, questões recentes, tá? Então vamos lá. O FPR 2022. No diálogo Hípias Maior de Platão, Sócrates declara: recentemente, alguém me pôs em grande apuro, numa discussão em que eu rejeitava determinadas coisas como feias e elogiava outras por serem belas, havendo-me perguntado em tom sarcástico o interlocutor: qual é o critério, Sócrates, para reconheceres o que é belo e o que é feio? Vejamos, poderás dizer-me o que seja o belo? Considerando a passagem acima e a obra de que foi extraída, é correto afirmar que, de acordo com Sócrates, vamos antes fazer uma breve análise do texto. Alguém faz uma afirmativa sobre o que é belo e o que é feio. O questionamento é: como que você vai julgar algo como belo ou como feio? Antes, diga-me o que é a beleza, porque só me definindo o que é a beleza, eu poderei então dizer a você se algo é belo ou se algo é feio, tá? Não é tão difícil quanto parece, pessoal. Vocês às vezes já têm essa visão de que, meu Deus, eu vou fazer Enem, né? Eu não vou acertar nada. Não, tá? Vocês têm base de conhecimento para chegar lá e fazer uma ótima prova. Então é ter essa percepção em cima do conteúdo abordado. Então vamos lá. Item A. Só é possível dizer o que é belo depois de se ter identificado determinadas coisas como belas. B. A dificuldade se coloca para os juízos sobre a beleza, mas não para os juízos de verdade, tais como: isto é uma mesa. C. Para identificar algo como belo, é preciso antes conhecer o que é belo. Item D, o critério para distinguir entre o belo e o feio varia segundo as pessoas. Item E, não há distinção entre o belo e as coisas. Quando eu li o item C, eu já vi gente levantando a mão, né, e fazendo aqui o joinha. Justamente porque o gabarito da primeira questão, pessoal, é o item C. De acordo com o diálogo, o questionamento é: como que tu diz que algo é bonito sem antes tu me dizer o que é bonito? Porque só assim eu poderei fazer a identificação. O que é que poderia levar ao erro, por exemplo, numa questão como essa? O critério para distinguir entre o belo e o feio varia segundo as pessoas. Esse item parece, de certa forma, correto, né? Poxa, uma pessoa pode achar o que é belo e eu posso achar diferente. Só que na perspectiva de conhecimento para a antiguidade, para o clássico, para a filosofia clássica, pensemos o seguinte: se o conhecimento é a base da verdade e existe uma definição do conhecimento sobre o que é belo, se você não segue essa mesma linha, é porque você ainda não obteve o conhecimento. Então, a partir do conhecimento, eu tenho uma definição que seria absoluta sobre a beleza, e não haveria diferenças entre elas, tá? De acordo com o pensamento clássico e essa ideia de um conhecimento geral e absoluto, tá certo? Hoje, se a gente for discutir beleza, eu preciso falar, por exemplo, que a construção de beleza ela está ligada diretamente com o contexto histórico onde eu faço uma análise do que é esse belo, tá? Mas não é o caso aqui dessa questão. Resposta da nossa primeira questão, então, item C, tá? Espero que todo mundo tenha acertado junto com a gente. Caso não, não tem problema, porque o momento de errar é esse, tá certo?
Vamos lá, pessoal, a questão agora do Enem de 2021. Falei para vocês logo no início, caiu muita filosofia na prova de ciências humanas, tá? Então, tá aqui uma questão que não me deixa mentir. Sócrates, quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Menon, esse alguém saber se ele é belo, se ele é rico e ainda se é nobre? Parece-te ser isso possível? Assim, Menon, que coisa afirma ser a virtude? A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Menon é um exemplo da utilização do item A, escrita epistolar, item B, método dialético, item C, linguagem trágica, item D, explicação fisicalista ou item E, suspensão judicativa. Tem um desses itens, pessoal, que fala justamente sobre um dos métodos que eu abordei com vocês hoje, que dizia respeito ao questionar uma afirmação, duvidar de um conhecimento para que depois ele possa ser considerado verdadeiro. Qual desses itens vai falar sobre esse método, sobre essa forma de purificar o conhecimento? Item B, tá? O método dialético, porque vejam só, o texto, basicamente, ele está trazendo a questão do diálogo como uma forma de obter o conhecimento verdadeiro. Como é que eu vou poder saber o que é uma coisa sem antes conhecer esse tipo de coisa? Seria possível eu conhecer Menon e dizer se ele é belo, se é rico, se é nobre? É possível fazer isso? Ou seja, estão sendo feitas indagações acerca de uma afirmação para que a partir dali eu tenha a construção de um conhecimento, tá certo? Resposta então da nossa segunda questão, item B, método dialético, que é uma outra dica, pessoal, que eu queria deixar para vocês aqui hoje, tá? Quando vocês estiverem fazendo a prova, cuidado para vocês não marcarem itens que às vezes não tem nada a ver com aquele assunto e vocês nem estudaram aquilo, porque eu vejo isso demais ao longo do ano escolar, né? Os estudantes marcando itens que às vezes não têm conexão com o tema abordado na questão, ou até mesmo itens que não foram abordados dentro daquela temática, tá? Cuidado, acreditem no que vocês estudaram e em vocês, tá certo? Bora para a quinta, pessoal, que também é um diálogo falando sobre a questão da beleza, tá certo? Uma questão de 2020 da UFPR, onde coloca assim, em determinado momento do diálogo de Hípias Menor, o mesmo utilizado na questão anterior de Platão, Sócrates declara que encontrou dificuldade para responder à pergunta: qual o critério para reconheceres o que é belo e o que é feio? De acordo com Platão, a dificuldade está em que, item A, os juízos da beleza são subjetivos, sendo relativos a quem os enuncia. Item B, o belo e o feio não se distinguem realmente. Item C, é preciso conhecer o que é beleza para que se possam identificar as coisas belas. Vamos ganhar um pouquinho de tempo, né? Eu já vi vocês levantando a mão, porque é muito similar àquela outra questão também, né? O mesmo conteúdo. Resposta dessa também será o item C. Mais uma vez, para que eu possa antes fazer o julgamento de algo, eu preciso conhecer sobre aquele algo. Ou seja, eu só posso falar se uma pessoa é feliz ou não, se antes eu definir o que é felicidade. Eu só posso dizer que algo é belo ou não a partir do momento em que eu defino o que é beleza, e assim por diante, tá certo? Essa daqui, pessoal, acho que foi uma das questões mais difíceis que eu coloquei para vocês, tá? Uma questão do Enem PPL 2021, que é um Enem que de vez em quando o pessoal acaba não dando muita atenção, mas é importante, tá certo, ver os temas abordados, que traz a seguinte perspectiva. A maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são da natureza da matéria. Aquilo de que todos os seres são constituídos e de que primeiro são gerados e em que por fim se dissolvem. Pois deve haver uma natureza qualquer ou mais do que uma, donde as outras coisas se engendram, mas continuando ela a mesma. Esse texto, pessoal, ele parece um pouco complexo, até porque ele é, tá? Ele é um pouco difícil. Mas se a gente for analisar, ele está falando sobre a origem
das coisas. Acho que isso deu para perceber. Ele está falando que as coisas parecem ter algo que as define, um ponto de surgimento. Só que esse ponto de surgimento, ele não é fixo. Ou seja, eu posso ser o que eu sou hoje e amanhã ainda ser eu, mas com outras características. Eu posso vir dar aula amanhã novamente, só que com uma roupa diferente. Ainda sou eu, mas de uma outra forma. Ou seja, existe uma base, uma origem, mas ela é mutável. Ela ainda vai ter uma base comum, mas ela pode também passar por mutações, tá certo? Essa é uma interpretação muito importante para ler essa questão. O texto aristotélico, ao recorrer à cosmologia dos pré-socráticos, por que ele recorre à cosmologia dos pré-socráticos? Porque no início da aula eu falei, a preocupação dos pré-socráticos era falar sobre a origem das coisas, de onde elas vieram, tá? Salienta a preocupação desses filósofos com a mutação ontológica dos entes. B, alteração estética das condutas. C, transformação progressiva da acesse. D, sistematização crítica do conhecimento. Ou E, modificação imediata da espiritualidade. Eu fiquei muito feliz que quando eu li um dos itens, eu já vi a galera levantando a mão assim, balançando a cabeça, que foi o item A, tá, pessoal? Que fala sobre mutação ontológica dos entes. Paulo, pronto, né? Esse é o ponto importante. Mutação vai falar sobre mudança. Ontológica, pessoal, diz respeito à ontologia. A ontologia é uma ciência que ela vai buscar estudar justamente o que caracteriza a origem de algo, tá? Ela é muito famosa em Aristóteles, tá certo? Na sua obra Metafísica, que está inclusive descrita aqui, e outro autor que fala muito sobre ela é o Jürgen Lukács, tá? Um exemplo, que aí é o da obra do Lukács. Eu tenho uma definição de ser social. Paulo, mas o que é ser social? Eu posso até perguntar para vocês, alguém chega e diz, professor, ser social são aqueles que vivem em sociedade. Eu digo, massa, não está errado não, ser social é quem vive em sociedade. Mas eu tenho uma outra pergunta, o que funda o ser social? O que faz o ser social em sociedade? Isso é a ontologia, é buscar a origem desse algo. Para o Lukács, é o trabalho, por exemplo. Ele vai dizer que eu sou um ser social porque eu trabalho. E o trabalho vai me gerar relações dentro da sociedade. O Aristóteles, por exemplo, fala sobre política. A política vai gerar a relação entre os indivíduos, gerando assim um ser social, um ser político. Então a ontologia vai falar sobre a origem do ser, tá? É por isso que está diretamente ligado aqui com a obra Metafísica, também falando sobre a questão da mutação, tá certo? Bora lá, acho que dá tempo para a gente responder mais umas 2 questões ainda. Vamos para a 11ª, tá certo? Essa daqui é sobre iluminismo, tá, pessoal? Então, saindo agora um pouquinho da filosofia clássica, vamos agora tentar pensar um pouquinho o iluminismo. Fala-se muito, nos dias de hoje, em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso aqui é um dos marcos da Revolução Francesa, tá? Muito importante de vocês lembrarem. Mas vou aproveitar para falar algo que às vezes vocês acabam não sabendo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi criticada pelas mulheres à época da Revolução Francesa. Tanto é que as mulheres criam um documento logo na sequência, chamada de Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que para muitas pessoas é um dos primeiros momentos onde nós podemos perceber ali uma base do pensamento feminista, né, das mulheres lutando também por direitos igualmente assim como os homens, tá? Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Como eu falei para vocês agora há pouco no conteúdo, uma das principais revoluções que ocorreram com base no iluminismo foi a Revolução Francesa. Teve muita contradição? Teve, porque, por exemplo, nas colônias
Também teve revolução pautada no iluminismo, só que aí a França ficava, não, calma, iluminismo é para a Europa, a colônia tem que continuar sendo colônia, ou como, por exemplo, na Inconfidência Mineira, não, iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, menos para os escravos têm que continuar sem liberdade porque eles são escravos, então tinham essas contradições também, como aqui nesse caso, liberdade e direitos individuais, mas para os homens, para as mulheres não, então acabavam tendo, né, essas problemáticas na aplicação do iluminismo, tá certo? Que, inclusive, faziam com que estivessem erradas. Tá? Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a modernização da educação escolar, b, atualização da disciplina moral cristã, c, divulgação de costumes aristocráticos, d, socialização do conhecimento científico e e, universalização do princípio da igualdade civil. Essa aqui eu já não vi tanta gente levantando a mão enquanto eu falava, mas algumas pessoas colocaram e acertaram, tá, gente? A resposta dessa questão é o nosso item E, tá? Universalização do princípio da igualdade civil. Querendo ou não, por mais que haja uma falha no documento, porque ele não vai incluir mulheres, se a gente parar para observar o contexto histórico e o que o iluminismo defendia, tá? A base da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é uma tentativa de você universalizar o princípio da igualdade civil. Não quer dizer que foi aplicada da forma como deveria, porque exclui as mulheres, mas é uma tentativa de aplicação justamente de algo que era defendido dentro da perspectiva iluminista, tá certo? Gabarito, então, da nossa questão, aqui eu selecionei nesse caso a 11ª, item E, tá certo? Mais uma, 12ª, também sobre ainda o iluminismo. O conjunto de ideias que caracterizou parte importante do pensamento europeu no século XVIII é chamado de iluminismo. Entre suas características principais estão, tá? Item A, o abandono completo das religiões, o fim do clero e a difusão do ateísmo como forma de vida. B, a defesa da liberdade de pensamento e a centralidade da razão na organização dos saberes. C, a promoção dos nacionalismos em detrimento da compreensão universalista de civilização. D, o estímulo à obediência às autoridades eclesiásticas e a adoção da escolástica como instrumento pedagógico. Tá? Eu vou, depois que eu terminar de ler, colocar alguns pontos importantes para vocês eliminarem itens, tá, gente? Item é o repúdio ao liberalismo econômico. Aqui, por exemplo, eu não vou nem ler o resto, porque a gente está falando de iluminismo século XVIII, e o item E começa falando sobre repúdio ao liberalismo econômico, sendo que um dos principais movimentos dentro do iluminismo foi o liberalismo econômico. Eu falei sobre a liberdade política e a liberdade econômica, tá? Nós tivemos o movimento, por exemplo, do Adam Smith, tá certo? Aqui, que é muito importante em relação ao liberalismo econômico. Mas eu não vi vocês levantando a mão nessa daqui enquanto eu falava, tá? Ficaram com dúvida em alguma? Qual? D? O B, A, B, né? Defesa da liberdade de pensamento e centralidade da razão na organização dos saberes, tá? A resposta item B. Mas vamos aqui eliminar alguns itens, tá? Item A, que alguém poderia pensar, Paulo, eu ouvi aí tu falando que o iluminismo critica a religião. Sim, ele critica a ordem de conhecimento da igreja, porque ela é mitológica, sobrenatural. Mas em nenhum momento eu falei que eles eram ateus, que aboliam a religião ou algo do tipo. A gente não pode eliminar o item A por conta disso, tá? O item C, pessoal, está dentro mais de um contexto, de um cenário, que ele se engloba já ali no final do século XIX, início do século XX, que vai levar à Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, tá? Que é essa promoção de nacionalismos. O item D, estímulo à obediência das autoridades eclesiásticas, não teria como, por conta das críticas à igreja. E o item E, justamente pelo que eu falei, desse repúdio ao liberalismo econômico, que era justamente o contrário, né? O iluminismo vai defender o liberalismo econômico, tá? Resposta B, dá tempo a gente responder mais algumas, então, 13ª, agora que eu escolhi para vocês, tá?
A principal característica do iluminismo, movimento de ideias, que se desenvolveu na Europa Ocidental entre o final do século XVII e início do século XVIII, é a crença na razão humana e no seu potencial. Essa questão ela é interessante porque ela é bem específica, tá? Às vezes, vez ou outra aí, vocês encontram algo desse tipo, tanto no Enem quanto na UES também, para quem for prestar o vestibular. A enciclopédia, obra que começou a ser publicada na França em 1751, foi organizada pelo matemático Jean d'Alembert e pelo filósofo, item A, Aristóteles, item B, Jean-Paul Sartre, item C, Denis Diderot, item D, Platão, e item E, Cousteau, tá? Esse é um bom caminho, né? Tem que ser um francês, né? Já é uma perspectiva interessante. Essa questão, pessoal, tem algumas formas de vocês eliminarem alguns itens mais tranquilamente, tá? Por exemplo, não tem como ser Aristóteles e nem Platão, porque são momentos históricos totalmente distintos e diferentes, tá? O Sartre, ele vai vir depois, tá certo? Assim como o Cousteau também. A resposta correta, gente, dessa aqui, para vocês lembrarem, que é até um ponto importante, geralmente quando nós falamos sobre a enciclopédia, tá? Eu falei sobre o Voltaire, né, durante a aula, mas nós temos também o d'Alembert e o Diderot, tá certo? Que no caso aqui é o item C, né? Um ponto importante até para vocês anotarem, caso alguém não soubesse. Os principais organizadores que nós temos da enciclopédia são o Diderot e o Jean d'Alembert, né? Resposta item C, tá certo? 16ª. Em 1781, o general inglês Cornwallis rendeu-se aos revoltosos norte-americanos na Batalha de Yorktown, dando início às negociações que levaram a Inglaterra a reconhecer os Estados Unidos da América como nação livre. Na formação desse novo Estado, pode-se destacar, item A, um poder central forte e nenhuma autonomia política e administrativa aos Estados-membros. Por que eu botei essa questão, tá, gente? Eu coloquei aqui para vocês que os Estados Unidos passam por um processo de independência justamente pautado no iluminismo, tá? Item B, a adoção do sistema parlamentarista. C, a participação política dos indígenas e negros, né? Já vi gente balançando a cabeça dizendo que não. Item D, um poder central fraco e Estados-membros com muita autonomia política e administrativa. E o item E, a formação de um Estado com base em ideias oriundas do iluminismo, né? Justamente, resposta item E, para vocês lembrarem, né, que um dos pontos, justamente para que a gente possa lembrar de movimentos revolucionários que foram influenciados pelo iluminismo, nós temos aqui a independência dos Estados Unidos, tá? Pessoal, a gente vai já encerrar o nosso encontro de hoje, tá certo? Tem mais questões para vocês resolverem no material. Queria que vocês resolvessem, tá? Porque tem muita coisa falando ainda sobre o conteúdo de hoje. Agradecer a todos que ficaram até aqui nesse horário. Amanhã temos mais, espero ter ajudado vocês de alguma forma e continuem se preparando que vocês irão alcançar os sonhos e objetivos de vocês. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!